Marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso, que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Não importa o nome que você dá a Ele. O importante é que Ele é um Deus único, onisciente, onipotente, onipresente. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais um dia. Nós estamos por aqui. Você, se estiver pela primeira vez, seja bem-vindo. Escreva na nossa plataforma Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós estamos gravando um estudo especial, um estudo básico, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Venha conosco. Vamos estudar, vamos pesquisar. Hoje nós vamos gravar o 5º passo. Nós já gravamos o que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito. Hoje nós estamos gravando o que é Satanás. Você tem ideia do que seja esta figura enigmática, plasmática, que a igreja criou? O porquê que ela criou essa figura mitológica? Vamos examinar? Como sempre, nós sempre usamos as 3 revelações: Moisés, Jesus e a 3ª revelação, que é o 2º Consolador prometido por Jesus. Você sabe o que quer dizer a palavra Satanás? Está no grego. Traduzido no português brasileiro, quer dizer o acusador, aquele que acusa. Este é o papel dele, de acusar, de condenar. Vamos começar. Desde a sua criação, lá na primeira revelação, Moisés. Quando Deus, no 6º dia da criação, Ele criou o primeiro casal, o homem, macho e fêmea, e abençoou. A igreja, como sempre está na contramão, não aceitou, não. Criou um casal para ela e colocou o nome de Adão e Eva. Fez tudo, manipulou para denegrir a mulher, para diminuir a mulher. Eu não sei o que é que a igreja tem contra a mulher. Bem, sempre na contramão da verdade nós sabemos que é. Então, segundo escreve Moisés, que depois, Deus da igreja criou Adão, ficou uns tempos, aí ele percebeu que faltava alguma coisa, Aí então houve aquela lenda de que ele tirou uma costela de Adão e fez a mulher, para diminuir a mulher, para denegrir a mulher. Mas ele criou algo mais,
criou essa figura que chamou de Satanás, simbolizado por uma serpente. Sabe para que serve? Para intimidar os seus seguidores, para criar medo, terrorismo, para ameaçar. Porque o seguidor da igreja, ele não segue ela por amor, segue por medo. Porque a igreja tradicional, o maior medo do seu seguidor é a excomungação. Segundo os seus dogmas letárgicos, se a igreja excomungar, você não tem perdão, você vai diretamente para o inferno. E essa figura que ela criou, e o chamou de o pai da mentira, porque ele nasceu na mentira, viveu na mentira e vai terminar na mentira. Interessante que os dois são iguais. Porque começa por aí. Ele induz a Eva a comer do fruto. Porque, segundo ele, disse, olha, se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Mas isso ele não estava mentindo, ele estava dizendo a verdade. Porque quando Deus criou o homem, quando Deus criou o espírito, aliás, lembra que nós estudamos o que é o espírito? Deu-lhe o livre-arbítrio entre o bem e o mal. O homem, macho ou a fêmea, já tem essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Agora vamos examinar. O professor Allan Kardec escreve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que existe duas fés. A fé raciocinada e a fé mentirosa, né? A fé falsa e a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Então, esta figura, depois de induzir Eva a comer do fruto, ela foi amaldiçoada. De hora em diante, diz o Deus da igreja, andarás rastando pelo chão. Pergunto, como é que a cobra andava antes de ser amaldiçoada? Era igual o calango, igual o lagarto, ela tinha perna ou andava pela ponta do rabo? A serpente falou com Eva. Com que língua? Não tem condição da serpente falar porque ela tem a língua pontiaguda e separada uma da outra. Para falar tem que ter a língua redonda. E aí a serpente foi amaldiçoada, de hora em diante comerás o pó da terra. Quer dizer, vai comer terra. Será que não tem alguma coisa errada, não? Porque parece, mas não é serpente. Que come terra é minhoca. A serpente, ela come pequenos animais como roedores. Você percebe? Como sempre está no controvérsia da verdade. Agora vamos para a segunda revelação. O Messias do Deus vivo. Nós estudamos o Messias segundo o Evangelho que escreveu João Evangelista. Por que é que nós escrevemos? Usamos o Evangelho segundo João, porque o evangelista João foi o único evangelista que começou com Jesus e terminou na cruz, no dia da crucificação, quando Jesus deu a ele a última missão,
para ele cuidar da mãe dele, Mãe Maria de Nazaré. E ele escreve na sua epístola que tudo o que ele escreveu, ele ouviu da boca, da boca de Jesus. Os dois apóstolos que falam, João Evangelista não fala dessa parte de Satanás. Dois evangelistas falam, Mateus e Marcos. Marcos nunca conheceu Jesus, ele nunca viu Jesus. O que ele escreveu é porque ele ouviu falar. Mateus, embora é o evangelista que falou do Sermão do Monte, é o evangelista que mais a igreja deturpou, porque a igreja fez um estrago no evangelho. Vamos conferir? Segundo Mateus e Marcos, depois que João Batista batizou Jesus, o Espírito transportou ele para o deserto. E lá ele ficou durante 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Você acha? Se você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, que nós explicamos o que é Jesus. Você acha que o espírito mais evoluído, que reencarnou no planeta Terra, tinha necessidade de se consagrar? Fazer aquilo que ele criticou o tempo todo, o jejum. Jesus disse que o jejum é sacrifício. Os seus ensinamentos, o ensinamento de Deus, ensina que eles querem misericórdia, fraternidade, amor, caridade, não sacrifício. Jejum é sacrifício. Jejum é consagração de igreja, que não quer mudar, ter a reforma íntima, não quer mudar a moral cristã. Digo a você, raciocina. Kardec escreve lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo que existe a fé raciocinada. É a fé verdadeira que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Vamos raciocinar. Segundo eles escreveram que Jesus ficou durante 40 dias, 40 noites, ele e Satanás, lá no deserto. Jesus nunca escreveu nada. O que nós conhecemos de Jesus é porque alguém escreveu. Evangelista Mateus, Marcos estava lá? Ouviu o diálogo de Jesus com Satanás? A igreja não acredita em psicografia. Porque senão estaria escrito assim, psicografia de Mateus ou de Marcos pelo espírito de Satanás, né? Como é que alguém escreveu o que aconteceu lá? Tá aí uma coisa para você raciocinar. Agora voltamos ao evangelista João, aquele que esteve com Jesus desde o começo e que a igreja menos manipulou o evangelho de Jesus. Então escreve João que João Batista batizou Jesus. Tem a cena do batismo, aquele dia como os outros, mesma coisa. Logo depois escreve João que João Batista estava batizando quando Jesus passou por ele. Ele chamou André e Filipe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João escreve que Filipe e André seguiu ele. Quando Jesus percebeu que esses dois estavam seguindo, parou e perguntou para ele: a quem procurá-los? Ele disse: Jesus de Nazaré, o Cristo do Deus vivo. Ele disse: vem e vê onde ele mora. E João escreve que ele passou aquele dia com Jesus, quer dizer, o segundo dia. E depois vamos para o capítulo 2 do Evangelho segundo João, estando Jesus na festa de Caná. Maria e os seus discípulos, onde houve a multiplicação, quer dizer, o milagre da transformação
da água em vinho. No terceiro dia. E depois conta eles fazendo o evangelho na casa de Pedro, onde ele foi na praia da Galiléia encontrar com os outros apóstolos. Percebe? Ele conta os dias, não fala dessa passagem no deserto. Por que João não falou? Você compreende? Capítulo 3 do Evangelho segundo João. Jesus diz a Nicodemo: ninguém sabe dessas coisas, do que ele estava falando, da palavra, do Evangelho, a não ser o filho primogênito que de lá de cima desceu. Só ele é o único que de lá desceu, é o único. Mateus, aquele que entrou na metade do apostolado, ele não estava no princípio com Jesus. Ele fala, escreve que Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz. Espera aí, Satanás não é trevas? Desde quando treva faz raio? Raio é para quem tem muita luz. Jesus não disse que só ele desceu lá de cima? Por que agora o Jesus da igreja fala que Jesus viu Satanás cair do céu? Não tem alguma coisa errada aí? Você pode entender isso? Agora, vamos para a terceira revelação. Na primeira parte do livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Adão e Eva existiu? Ele responde: sim, Adão e Eva existiu. Só que não foram, presta bem atenção, não foram o primeiro casal criado por Deus. Segunda pergunta, Kardec pergunta: e Satanás, aquele que a igreja prega, ele existe? O Espírito da Verdade disse: não, Satanás não existe. Porque se ele existisse, ele era criatura de Deus, ele era filho de Deus, ele teria perdão, ele estava na fila angelical, porque Deus é amor, o Deus verdadeiro, meu irmão, ele perdoa. Satanás, a igreja criou pecador e vai morrer, vai ser condenado, nem julgado ele vai ser, ele já nasceu condenado. É igual o Espírito Santo da igreja, que a igreja criou, que também não perdoa. Você percebe que os famosos neopentecostais, eles falam o tempo todo do Espírito Santo e de Satanás, coisa que a igreja criou. Eles aceitam o inferno eterno e o céu único que a igreja criou. Eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles. Se você prestar atenção nas palestras, nas pregações dos pregadores pentecostais, por exemplo, eles falam uma vez, duas vezes o nome de Deus, 5, 6 vezes o nome de Satanás. Satanás, eles estão sempre falando pelo Espírito Santo que se você não seguir, se você não vier pagar o dízimo, se você não obedecer à igreja, Satanás vai entrar na sua vida, vai destruir a sua vida. Quando alguém tem alguma dificuldade, algum problema, eles falam que Satanás fez o mal feito na sua vida. E eu costumo dizer, ainda bem que é mal feito. Imagina se ele fizesse bem feito. Então, o que nós queremos dizer para você? Esta figura mitológica que a igreja criou é tipo do capitão do mato. Ela está sempre acusando, sempre colocando medo, temor. Deus é amor, meu irmão. O Mestre Jesus, ele não veio libertar de Satanás e nem libertar do pecado. O pecado e a morte que a igreja inventou. Jesus veio nos libertar da igreja, desta escravidão religiosa. O Evangelho é a carta de alforria que nos libertou da senzala.
Você, meu irmão, você, minha irmã, você não precisa aceitar Jesus. Porque ele diz, aquele que o Pai enviou a mim. Vocês não me aceitaram, foi eu que aceitei vocês. Portanto, aceitar Jesus e ser salvo é uma falácia, mais outra mentira da igreja. Quer saber onde é que está escrito? Capítulo 15 do evangelista João. De hora em diante não sois mais escravo. Escravo, nós não sois servo. Servo quer dizer escravo. A igreja considera você escravo. Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo. Você não é servo nem escravo. E disse Jesus, sem esses ensinamentos, vocês não vão a lugar nenhum. Se o Filho de Deus, o Messias, te libertar, verdadeiramente sois livre. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista deste grupo. Se você quiser conhecer mais, venha até nós, venha nos conhecer, vamos estudar mais, venha questionar, questiona. Prova que só nós estamos errados e que a igreja está certa. Porque se você achar que nós estamos errados, não é nós que você tem que criticar, critica Jesus. Porque nós falamos o que ele falou. Venha nos conhecer, entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, na Unificação Cristã Chico Xavier, que você nos encontrará. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Visão geral.